Você já parou para pensar o que seria da sua vida se Deus retirasse a presença dele por um único dia? Vamos pensar sobre isso. O tema de hoje do vídeo é a presença de Deus importa. E o texto base está lá em Êxodo 33, do 12 ao 17. Foca no versículo 15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Então aqui, quando Moisés estava diante de Deus e ali ele estava numa oração ousada, ele fez essa sua fala, né, diante de Deus e ele passou ali na sua intimidade com Deus, ele foi até ousado. Por quê? Moisés entendeu, a partir desse momento, né, que era algo muito fundamental, que a presença de Deus estivesse com ele para conduzir aquele povo, estivesse também com o povo para ele conduzir aquele povo adiante. Então ele entendeu que não vale a pena prosseguir, ou conquistar, ou avançar, se Deus não estiver presente. E nesse capítulo de Êxodo 32, depois do pecado do bezerro de ouro, Deus diz a Moisés que enviaria um anjo, mas não iria mais com o povo. E Moisés responde com ousadia, que é o versículo 15: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Amém? Então nós vamos ver aqui 5 pontos em que nos dá aqui um panorama, né, de como é importante a presença de Deus em nossas vidas. Então vamos lá para o ponto 1. A presença de Deus é o que nos distingue. Amém? A presença de Deus é o que nos distingue. Conforme o verso 16 do capítulo 33. Como, pois, se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é por andares conosco? Veja o que Moisés diz. Então, andando com o Senhor, andando com Ele, é porque achou graça, né, diante dos olhos de Deus. Ele e o povo. Então, ele entendeu que existe que há a importância de realmente de que essa presença é que vai nos distinguir dos demais povos, distinguir das demais pessoas. É a presença de Deus em nossas vidas. Então ele entende que a presença de Deus é o selo de identidade do povo. Pega isso aí, hein? Sem Deus, eles seriam apenas mais uma caravana no deserto. Seria mais um grupo de pessoas que estariam ali andando naquele lugar totalmente inóspito e, e sem talvez propósito, né? Sem talvez uma esperança. Então o que faz você diferente não é o seu talento nem o seu esforço. É Deus com você. E não é só isso. A presença dele não apenas nos identifica, mas nos guia. Então ele nos identifica como povo que nos distingue das demais pessoas, dos demais povos. Mas também nos guia. Ele nos guia, certo? Ele nos orienta. Ele nos dá a, a orientação, né? A direção de se fazer ou não fazer, enfim. E o ponto 2. A presença de Deus traz direção. Lá em Salmo 32:8 está escrito assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Então Moisés não queria mover-se um passo sem saber se Deus estava na frente. Porque ele sabia que Deus, sem Deus, ele não conseguiria o intento, né? Porque era muita coisa para ele fazer. Então ele entendeu que a presença de Deus realmente traria a ele uma condição de poder liderar aquele povo e conduzi-lo até a terra prometida, né? Então ele viu e entendeu a necessidade de realmente que a presença de Deus também traz direção. Então assim ele foi adiante com aquele povo. E o povo de Israel dependia da nuvem de dia e de fogo de noite para caminhar. Então veja,
De dia, Deus colocava uma nuvem para dar ali um refresco, né? Para o povo que estava no deserto. Você imagina temperaturas ali, talvez 50 graus ou mais. É muito difícil. E Deus ali, com a sua presença, fez com que as nuvens desse ali um refrigério para aquele povo, né? Para que eles não ficassem tão castigados. E de noite, um fogo, né? À noite, que os acompanhava. Então Deus estava com eles o tempo todo. O tempo todo Deus estava com eles. E o Senhor queria, né? O Senhor queria também que esse povo, que Moisés e este povo também estivesse com ele. Que eles estivessem ali o tempo todo conectados com o Senhor e com temor. Né? Então, antes de qualquer decisão, casamento, mudança, ministério, negócios, pergunte se Deus está nesse caminho. Né? Faça essa pergunta: Deus está nisso, nesse negócio? É bom fazer? Não é bom? Verifique todos os prós e contras, né? Mas principalmente ore, dobre o joelho lá e olhe, coloque diante de Deus essa situação. Né? Mesmo em comprar qualquer coisa, coloque diante de Deus. Né? E mesmo quando Deus nos guia, nem sempre o caminho é fácil, mas a presença dele nos sustenta. Amém? Vamos lá para o ponto 3. A presença de Deus nos sustenta nos desertos. Então, Isaías 43, 2 está escrito assim, né? Só a parte A. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Aqui é uma promessa de Deus, né? Então, quando passares pelas águas, estarei contigo. E olha, quando Deus promete, Ele não vai deixar de cumprir. Ele vai sim cumprir com aquilo que Ele prometeu. Essa é a confiança que nós podemos ter no Senhor. Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Né? O deserto é lugar de escassez, solidão e desafio. Mas Deus estava lá. Se você olhar todo o texto ali, todo o contexto de Êxodo, né? Você vê em que Deus estava com aquele povo o tempo todo. Mesmo num local onde... deserto é um lugar inóspito. Deserto não é um lugar onde se deve ficar muito tempo. Né? Mas o problema em si não está no deserto. O problema está no deserto sem a presença de Deus. Aí a coisa fica muito complicada. Desesperadora até. Né? Então a presença dele sustentou o povo com maná, água da rocha, direção constante. Então eles estavam no deserto. Eles não tinham bússola na época, eles não tinham um sistema de navegação, não tinham GPS, não tinham nada dessas coisas que temos hoje. Mas eles tinham a presença de Deus que os guiava, né? Mas também os sustentava, né? Com água, maná, que saía da rocha, né? E a direção dele constante. Então o problema não é passar pelo deserto. O problema é passar pelo deserto sem a presença de Deus, só para afirmar aqui, né? Confirmar. E quando andamos com Deus, algo poderoso acontece em nós. Isso é verdade, porque quando nós estamos caminhando junto com o Senhor e alinhado com Sua palavra, e com nossos ouvidos espirituais abertos e sensíveis à Tua voz, Ele vai realmente nos dar toda a direção necessária. Né? Ele está lá, sempre esperando. Mas eu preciso estar com o meu ouvido espiritual, né? Bem aguçado, bem atento. E como fazer isso? Tendo comunhão com Ele, orando, meditando a Sua palavra, ouvindo a Sua palavra. Há um versículo que está escrito, eu não pus aqui no esboço, mas está escrito assim, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé também ela vai ser fortalecida, vai ser aumentada quando eu busco esse Deus que me sustenta, mesmo no deserto. Amém? Ponto 4. A presença de Deus transforma. Então, em 2 Coríntios 3,17, na parte A, no comecinho do versículo ali, diz assim, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Moisés, apesar de estar com Deus, descia do monte com o rosto resplandecente.
Eu até cometi um erro aqui na leitura, né? Mas Moisés, após estar com Deus, descia do monte com o rosto resplandecente. Então, por que que o rosto de Moisés resplandecia? Porque era resultado dele estar na presença de Deus. Então, Deus se fazia presente naquele tempo em que ele esteve lá no monte. E ali, então, a presença de Deus se fez uma realidade, né? Ali na vida de Moisés. Eu fico imaginando como que foi ou pelo menos tento imaginar como foi esses momentos, né? De ele estar ali, de estar lá, como que seria comigo. E você também poderia imaginar como que seria com você, estando num lugar onde a presença de Deus ela é real, né? E, e você quando sai daquele momento de comunhão íntima com o Senhor, você se sente diferente. E isso é resultado dessa presença de Deus, né? De estar ali com Ele. Agora, quando a gente sai desse momento, que é quando a gente vai lá para o nosso quarto, fecha a porta e vai ali ter comunhão com o Senhor, vai ali conversar com Ele, Ele nos reveste, né? De, de, uma, de, uma, de um crescimento espiritual, nos reveste de um amor, de uma generosidade. Ele vai colocando isso em nós. Se for preciso exortar, Ele vai exortar. Se for necessário puxar a orelha, vai puxar a orelha. E vai mostrar o que há em nós que ainda precisa ser resolvido, né? Ou removido também. E isso tudo acontece nesse momento. Moisés, ele não era um homem 100% perfeito. Ele tinha seus defeitos também, né? Mas o fato é que Deus usou ele, mesmo do jeito que ele tinha lá problemas e precisava ser tratado também. Mas a presença, né? O agir de Deus invisível na vida dele foi uma realidade. Então ele quando subia ao monte, o povo ficava lá embaixo e eles não viam essa intimidade de Moisés com o Senhor. O monte para Moisés foi, ou o quarto, né? Para Moisés foi o monte. Foi quando ele subiu lá e teve esses momentos ali maravilhosos na presença de Deus. Na presença de Deus, somos transformados à imagem de Cristo. E é isso aí. Quando nós estamos lá cada vez mais na presença dele, nós vamos sendo transformados conforme a sua imagem. Imagine o seguinte, a palavra de Deus ela é como um espelho, né? Quando eu coloco ela aqui, eu estou lendo, meditando, leio, medito. Quanto mais eu leio, ela vai me mostrando como que eu sou, ou como que eu estou, e o que eu preciso mudar, né? O que eu preciso melhorar. E, em primeiro lugar, sobre a questão dessa desejo de estar com o Senhor, né? De estar na sua presença. Mas em relação também a muitos outras situações em que, às vezes, numa determinada adversidade, a gente vê que nós precisamos mudar naquilo, né? E só Deus para fazer isso. Então, quanto mais tempos passamos com Deus, mais as pessoas verão Deus em nós. Aí é onde vai ter o reflexo, né? Quanto mais eu fico lá na presença de Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais estou alinhado com a sua palavra, quanto mais intimidade com Ele, mais confiança eu vou ter nele, e isso vai ser refletido para as outras pessoas, né? Isso vai ter um reflexo para as outras pessoas. As pessoas vão ver isso em mim, vão ver isso em nós, que professamos a sua palavra, que professamos a fé. E no ponto 5, a presença de Deus é uma promessa para os seus. Então, Mateus 28:20 está escrito assim na parte A. E eis que estou convosco todos os dias. Olha só. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa. E quando ele promete, ele cumpre, né? Então Jesus nos prometeu o Espírito Santo, Deus em nós. Ele disse um dia, olha, eu vou para o Pai, né? Mas vou enviar a vocês um outro, né, consolador, aquele o ajudador, aquele que
vos fará lembrar das palavras que eu tenho dito a vocês, e vos guiará em todas as coisas, e vos ensinará todas as coisas. Então, não podemos viver uma vida cristã sozinhos, né? Temos a companhia constante do Pai, não podemos viver sozinhos. Ser cristão e sem Deus tem algo errado, né? Se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que dizer porque eu tenho e ando com Ele, né? Eu vou, né, para estar na presença dEle. Preciso estar na presença dEle. Preciso estar lá com Ele. E Moisés, como eu disse já no início do vídeo, Moisés entendeu isso, que realmente ele precisa estar na presença de Deus. Então viva com essa consciência diária. Ele está com você no lar, no ônibus, no trabalho, no vale ou no monte, né? Ele está com você. Aonde quer que a gente vá, Ele está conosco. Ele está, no dia que você chamou hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, Ele está comigo, está com você. Amanhã também, e depois também, desde que que a gente mantenha essa constância de estar na presença dele e desejar a sua presença, ao ponto de dizer, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Assim que Moisés respondeu de forma ousada diante de Deus. E para a gente concluir, né, então Moisés não queria apenas as bênçãos de Deus, mas ele queria Deus em pessoa. Ele não queria só as promessas, mas ele queria o próprio Deus. Ele queria estar com ele. Aquele que derrama as suas bênçãos, mas ele queria ele. Claro que as bênçãos são ótimas, são maravilhosas para nós. Porque Deus nos ama, porque Deus é bom. Não porque nós merecemos. Não porque nós mereçamos. Mas porque Deus é bom, né? E Moisés sabia disso, entendeu isso. Então ele sempre preferiu estar com Deus, né? E hoje muitos se contentam com os presentes de Deus, né? O que são esses presentes aí? Por exemplo, a cura, a provisão, portas abertas. Mas Moisés diz no versículo 15 de Êxodo 33, perdão. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Então ele sabia que não adiantava ir adiante para qualquer lugar se a presença de Deus não estivesse ali com eles, né? Então eu vou deixar aqui umas perguntas para você meditar aí, né? O que você deseja mais? Os benefícios ou o próprio Deus? Pensa aí, faça uma análise. O que você deseja mais? Né? E podemos orar como Davi em Salmos 27:4 também. Ele orou assim, olha, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, Davi também entendeu que era necessário, se fazia necessário estar e habitar na casa do Senhor, né? Estar na sua presença todos os dias da vida dele. E que nós possamos fazer isso de igual modo, né? Da mesma maneira em que Davi fez, da mesma maneira em que Moisés fez, e tantos outros, Paulo, Pedro, Tiago, João, e tantos outros, né, que fizeram, entenderam isso, profeta Isaías, Jeremias e tantos outros. Então vamos relembrar os pontos. Ponto 1. A presença de Deus é o que nos distingue. O que faz você diferente não é o seu talento, nem seu esforço. É Deus com você. Não é só isso. A presença dele não apenas nos identifica, mas nos guia. Ponto 2. A presença de Deus traz direção. Antes de qualquer decisão, casamento, mudança, né, ministério, negócios, pergunte ao Senhor: Deus está neste caminho? E mesmo quando Deus nos guia, nem sempre o caminho é fácil, mas a presença dele nos sustenta. Ponto 3. A presença de Deus nos sustenta nos desertos. Então o problema não é passar pelo deserto, o problema é passar por ele sem a presença de Deus, como nós vimos lá.
E quando não andamos com Deus, algo poderoso acontece em nós. Ponto 4, a presença de Deus transforma. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais as pessoas verão Deus em nós. E o melhor de tudo é que essa presença é uma promessa. Lembra que eu disse? Deus sempre cumpre a sua promessa. Ponto 5. A presença de Deus é uma promessa para os seus. Viva com essa consciência diária. Ele está com você no lar, no ônibus, no trabalho, no vale e no monte. E finalizando, você deseja mais da presença de Deus? Você quer ter mais, né? Presença de Deus? Então vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Você vai estar em secreto e ele vai te recompensar. E você quer viver guiado, sustentado, transformado e acompanhado por ele? Então são perguntas para você responder a você mesmo aí, né? E ore com fé. Senhor, a tua presença é o meu maior tesouro. Confesse, diga isso para ele, né? Que a presença dele é seu maior tesouro e que não adianta você ir adiante se a presença dele não estiver contigo, não estiver conosco. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. E eu peço para que você aí que não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, ative as notificações. Isso vai ajudar o canal, né? O canal está pequeno, está começando. Fiquei um bom tempo sem gravar vídeo aí por questões aí particulares. Mas eu peço para que você faça a inscrição, ative os sininhos aí, porque isso ajuda, né, o canal a crescer, né, e se espalhar, a palavra de Deus se espalhar, né. E convido você a colocar algum comentário lá, né, também escreva lá alguma coisa lá, em que você, de que chamou a atenção de você, né, o que chamou a atenção sua nesse vídeo, tá? E que Deus abençoe você e a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Até lá!